conduta antidesportiva é um comportamento disruptivo que pode afetar a segurança, a competitividade, entretenimento ou integridade de um evento de maneira significativamente negativa. Essa é uma definição geral do que constitui uma conduta antidesportiva. Tenho para mim que foi uma palavra bonita, com um significado bem abrangente e pouco claro, que os incapazes resolveram utilizar para facilitar o seu trabalho e tornar a mediocridade a única coisa aceitável no futebol. O Soteldo resolveu fazer o diferente, pulou com os dois pés em cima da bola e fez os jogadores do Vasco perderem a linha, causou uma confusão geral e mostrou que o que temos de pior em campo no nosso futebol, com certeza, ainda é a arbitragem. Mas o Soteldo merecia tomar o cartão amarelo? Ele errou na sua atitude? Foi desrespeito com o Vasco? Bom, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. O Santos recebeu o Vasco num duelo dos desesperados. O Peixe precisando sair da zona de rebaixamento e o Vasco temendo outra vez entrar nela. Dois gigantes que passam por um momento complicado há muito tempo. O Santos com uma administração pífia que está mais perdida do que tem coragem de admitir. De acordo com o sábio presidente, vão brigar por vaga na Libertadores, né, Rueda? Um irresponsável incompetente que nunca devia ocupar o cargo de presidente do Santos. Já o Vasco se acostumou a maltratar sua torcida. São 5 rebaixamentos para a segunda divisão num espaço de 15 anos. Foram vários os irresponsáveis que levaram um gigante como o Cruz Maltino a passar por tudo que a torcida precisou passar. Já o Vasco acostumou a maltratar muito mais a sua torcida. São 5 rebaixamentos para a segunda divisão num espaço de 15 anos. Foram vários os irresponsáveis que levaram um gigante como o Cruz Maltino a passar por tudo que enfrentou nos últimos anos. Num campeonato brasileiro disputado ao extremo, com times mais fortes financeiramente com o dinheiro das SAFs, como é o caso, por exemplo, do Vasco, era esperado que quem não começasse bem o campeonato não estivesse atento, no final das contas passaria por esse tipo de situação, a briga contra o rebaixamento. Nos dois times, Vasco e Santos, você encontra jogadores que chegaram há menos de um mês e já são peças importantes e primordiais para a equipe na luta contra o descenso. E é claro que muitos desses, a torcida nem sabe direito ainda se pode ou não confiar. Se o Payet, o Veguete ou o Medel do Vasco, ou até o Rincon ou Furques do Santos, por não entenderem o peso desse jogo, além da obviedade que é a posição na tabela, a gente pode até entender, chegaram agora aos clubes, ao país. Agora o Soteldo, ele tá aqui há muito tempo, é a sua segunda passagem pelo Santos e ele sabe bem como a banda toca por aqui. No nosso futebol, não há critério na arbitragem, não há qualidade. Os nossos apitadores sempre buscam pelo mais fácil e quando um jogador como o Soteldo decide que com o jogo ganho tava na hora de fazer uma graça, ele ignora tudo isso, tudo que ele já conhece do nosso futebol, a péssima arbitragem e a falta de critério. E com isso, ele prejudica o time. Mas antes de você ir me julgando, achando que eu sou contra o que o Soteldo fez, que eu não gosto de gracinha, muito pelo contrário, eu adoro, acho que tem que ter mais no futebol. Gosto mesmo do jogador que ousa, que faz o diferente, porque sabe. Digo mais, defendo que tem que fazer o tempo todo, que tem que driblar e, se possível, humilhar o zagueiro cintura dura. Deixar marcador comendo grama mesmo, com a cara no chão. Não sabe jogar? Tem que sofrer. Porque pra mim, futebol é exatamente isso, é o drible, é a arte. Pra mim, tem que ser assim, principalmente o futebol brasileiro. Mas é preciso considerar contexto. Sim, sempre há o mais. E o Soteldo é um jogador importante demais pro Santos. Não é um jogo de mata-mata que o Santos tá indo por uma final. É um confronto direto para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. São dois times que fazem uma temporada desastrosa em muitos sentidos. E o Santos, sem Soteldo, já se mostrou ser um time muito menos
menos eficiente. Já perdeu o jogador por ele ter sido pouco inteligente e batido boca com o juiz com um jogo também já decidido desse mesmo campeonato brasileiro e por isso ficar suspenso. Já perderam o mesmo Soteldo por um ato de indisciplina e que por isso ele foi afastado do time. E agora, depois de um lance legal de se ver, pular em cima da bola, é bacana, não é? A gente faz isso na pelada, provocou o adversário, causou confusão e tomou um cartão. Injusto, mas tomou. O que me deixa revoltado é que o Soteldo é um jogador profissional, jogador de seleção, experiente, já conhece a nossa arbitragem e, como eu disse, como a banda toca por aqui, ele não pode cometer esse tipo de erro. Ele foi mais uma vez pouquíssimo inteligente, para não dizer outra coisa. Ele não deveria ter tomado aquele cartão, é verdade. Devia ter tomado um tranco do adversário, que aí sim o adversário seria expulso ou levaria o amarelo. Afinal, para quem gosta desse tipo de graça no futebol, a gente sabe como funciona. Você faz uma graça, leva uma porrada e quem te agrediu toma o cartão, é expulso e enfim, ali a sua estratégia funcionou. Só que no futebol brasileiro, quando é que isso deu certo? E a nossa arbitragem, meu amigo, é isso, é uma piada. Eles não têm critério, não têm conhecimento de regra, não tem nada que justifiquem os cachês que eles ganham por jogo e ainda assim eles pedem profissionalização, como se o problema da falta de qualidade de toda a nossa arbitragem fosse realmente por falta de insegurança no trabalho. São ruins e cometem erros bizarros para se protegerem mais ainda de tudo que já fazem. O cartão do Soteldo, justificativa na súmula, é uma piada, porque discutiu com o jogador com a bola fora de jogo. Foi isso que estava na súmula. Mais piada do que isso? Foi só mesmo o cartão pro Lucas Lima. No fim, o Vasco mereceu perder o jogo porque o Santos jogou mais. E o Santos tem nas mãos de João Paulo e nos pés de Jean Lucas e do Marcos Leonardo a esperança de não ser rebaixado. O Soteldo é um ótimo jogador. Podia sim ser uma das esperanças do Santos contra o rebaixamento, mas a torcida não pode confiar. Ele não faz ideia do que é jogar no Santos pelo jeito. A graça dele não puniu o jogador adversário como ele esperava, puniu o Santos. Com a confusão gerada, o Peixe perde 2 jogadores importantes de um plantel que já é escasso para a próxima rodada. Mas que isso, é um jogo tranquilo, é só um clássico contra o Palmeiras, que ainda pode deixar o Santos numa situação mais dramática. Uma derrota pode levar o Peixão de volta para a zona de rebaixamento. O Soteldo não vai estar em campo, porque decidiu que com o jogo estando 3-1, era hora de provocar o adversário. E se você e eu sabemos que a nossa arbitragem é ridícula e que ele poderia se envolver numa confusão com o lance, é obrigação dele que um jogador profissional que conhece o futebol brasileiro e a nossa arbitragem saiba que com isso ele pode se prejudicar e prejudicar o Santos. Faltou pensar, faltou mais uma vez ser mais um pouco inteligente. Faltou pensar e faltou pensar no Santos. O Peixe saiu da zona de rebaixamento. Ufa, mas segue com risco de passar pelo maior vexame da sua história. Não por culpa só do Soteldo, longe disso, é bem verdade. Mas embora o cartão dele tenha sido injusto, ele precisa entender melhor a situação que o time se encontra e que ele